Olá, bom dia, boa tarde. Aqui uma coisa diferente hoje. Ou seja, o que eu quero mesmo é interagir convosco, trazer-vos aqui um exemplo do Mário Pereira, desta forma partilhar convosco esta situação e esta novidade que ele está a ter, que é a transformação de vida. Não fiz convites a ninguém, quem aparecer, apareceu e está tudo bem. Podem sempre ver o vídeo depois, porque ele vai ficar aqui no perfil do Facebook. Podem sempre comentar também, que não há problema nenhum. Mas a verdade, o que eu quero aqui trazer-vos é o exemplo do Mário Pereira, que está aqui ao meu lado, como já perceberam, porque é sempre fácil pôr as imagens, mas também é importante ouvir de viva voz o que as pessoas sempre a dizer sobre este processo de transformação de vida, de mudanças de hábitos alimentares, tudo o percurso que fazem, o grau de dificuldade e isso tudo. Por isso, eu passo a apresentar aqui o Mário Pereira. Bem-vindo, Mário. Obrigado. E vamos aqui fazer aqui uma introdução. Primeiro, quem é o Mário que começa a fazer o programa de peso, de perda de peso ou de reeducação alimentar? Quem é o Mário? O que é que fazia? E como é que estava? Neste sentido, como é que tu te sentias? Porquê é que começaste a fazer o programa de perda de peso? E como é que tem sido este processo? Bem, na verdade eu estou com um processo de perda de peso já há muito tempo, ok? Eu aos 18 anos pesava 120 kg e nessa altura, por necessidade, porque não tinha dinheiro para poder pagar um PT, fui fazer formação na área do exercício físico para eu aprender a poder lidar com isso. Acontece que na altura gostaram tanto de mim na formação que me convidaram para ingressar numa equipa e foi aí que eu entrei no mundo do fitness. Com 120 kg, 18 anos, entrei no mundo do fitness. Tive grandes pessoas sempre ao meu lado, deram uma mão, ajudaram-me imenso. E durante o tempo todo que estive a trabalhar em ginásio, eu consegui chegar aos 82, 83 kg, nunca consegui baixar dos 80. Entretanto, a vida dá muitas voltas. Eu descobri que gostava imenso de trabalhar com um determinado tipo de população. Saí do ginásio, comecei a trabalhar por minha conta. Nessa altura, comecei a perceber que a população que eu gostava imenso de trabalhar tinha grande necessidade em termos de acompanhamento mais de fisioterapia do que propriamente fisiologia do exercício. E eu comecei a perceber que se calhar o meu foco poderia estar aí. Então fui tirar um curso de fisioterapia, já tarde, com grande vontade mesmo. Acabei o curso e comecei a trabalhar numa grande casa em Lisboa, da qual ainda me sinto parte da família. E nesse período em que lá estive, voltei a aumentar de peso. E voltei a bater nos 96, no início desta pandemia estava com 96. Tinha sempre uma pessoa que carinhosamente me chamava de gordinho. Eu nunca quis muito bem ligar muito, porque é aquela fase de defesa que nós vamos tendo, que é pá, eu estou bem assim, está-se bem, eu se quiser faço, eu se quiser perco, eu se quiser... Mas a verdade é que eu não estava bem e essa pessoa foi muito importante para mim para me ajudar a perceber isso. Entretanto, com esta questão da pandemia, ficar em casa, não ficar em casa, não sei o quê, surgiu-me outra pessoa que me falou nessa parte do peso, não é? Estamos aqui a falar com ela, está aqui ao meu lado. E isso, quando ele me falou que pá, se calhar devia pensar em perder um bocadinho de peso por questões mesmo de saúde, e sendo eu fisioterapeuta e técnico de exercício físico, a verdade é que aquilo bateu-me e é uma pessoa por quem eu tenho grande estima, e a pessoa dizer-me isto, eu fiquei assim um bocadinho abananado e a verdade é que pá, tenho mesmo que fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer o quê? E a questão é que em casa de ferreiro, espeto de pau. Posso saber muito, não é? Mas nós na verdade só somos aquilo que fazemos com aquilo que sabemos, e eu para mim pouco fazia e fazia muito para os outros, não é? Andava ali um bocadinho... enganado, por assim dizer, não é? Não que levasse alguém a ser enganado em todo o trabalho que fazia, mas eu próprio não o aplicava em mim. Portanto, eu não era aquilo que fazia. E nesse aspecto eu decidi mudar a minha vida. Aos 33,
depois de ter feito os 33, portanto eu fiz anos a 5 de junho, no dia 15 iniciei este plano de reeducação alimentar, um bocadinho cético, mas com confiança, porque aquilo que eu vi que ia fazer fazia-me sentido, tendo em conta tudo aquilo que eu já sabia. Comecei a fazê-lo. E a verdade é que, ao dia de hoje, eu passei de 91 kg e 400 gramas para 77,5 kg. E devo partilhar convosco que a única vez que eu me lembro de ter baixado dos 80 foi antes de entrar na faculdade, a ajudar um grande amigo meu que se estava a preparar para uma grande competição de jiu-jitsu na altura. E ele não tinha ninguém com quem treinar. E estava lá o Marinho, que é como eu sou conhecido dentro do mundo do jiu-jitsu. E o Marinho era o dummy tester. Então o Marinho estava de manhã, à hora do almoço, ao final do dia, eu treinava 3 vezes por dia. Esta pessoa ajudou-me também na parte alimentar, mas eu devo-vos confessar uma coisa. Eu cheguei a bater os 78 kg, a chorar baberrei no tapete, a dizer que não consigo, não aguento mais, isto não é para mim e não dá. E sempre com um grande apoio destas pessoas, deste amigo em particular, que já agora posso dizer que conseguiu ganhar o Pan-Americano, com grande orgulho. Parabéns. Com um grande orgulho. Portanto, valeu a pena não só para eu perder peso, mas também para a pessoa ter atingido os resultados que se propuseram. E a verdade é que, pronto, depois desse período entrei na faculdade, como já vos contei, aumentei de peso, chegou a pandemia. Entretanto, ali logo no início perdi algum peso, porque comecei a ter mais cuidado a não comer muita coisa, só que com a continuidade da pandemia comecei a ir para o lado oposto da balança. Comecei a comer mais, aumentei um bocadinho, e foi quando aqui o Paulo me desafiou a fazer o programa, e eu li sobre o programa, aceitei fazer e cá estou eu. Muito bem. Quem está a ver pode comentar, pode fazer perguntas que iremos aqui responder, obviamente. Aproveitar também para fazer algumas questões, porque imagino que quem esteja a ver possa ter estas dúvidas. E uma das dúvidas é, mas foi muito difícil fazer este trajeto agora com esta reeducação alimentar? Sofreste muito? Tiveste que fazer muito exercício físico? Estas coisas que quem não conhece o programa não sabe, não? Para fazer aqui um enquadramento. Ok. Então é assim, eu tenho por norma uma forma de fazer as coisas, que é, isto é bom, é mesmo bom, então vamos testar isto na sua forma original. E eu, por opção, fiz as primeiras etapas, por opção, sem exercício físico. O que é que eu quero dizer com isto? Todo o programa está estruturado de forma a que a pessoa consiga perder peso sem passar fome, coisa que eu nunca passei. Aliás, até tive alturas em que comia até mais do que aquilo que eu pensava que era necessário. E com prazer, pressuponho. A verdade é que eu depois comecei a reeducar a boca. Eu, ao fim de 1-2 semanas, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu comia batatas fritas, eu comia pizzas, eu comia salsichas. Amigos, eu comia de tudo aquilo que vocês possam imaginar e fazia-o com prazer, ok? A verdade é que quando eu começo a fazer o programa alimentar e começo a reeducar a boca, os sabores não são os mesmos. Aliás, as coisas até pareciam um bocado sem sabor ao início. Só que a verdade é que, tendo em conta os conhecimentos que eu tenho e que detenho, eu consegui perceber que, se eu continuar neste caminho, a coisa vai correr bem. E a verdade é que, ao fim de uma semana, eu comecei a ver grandes resultados. E isso foi o suficiente para me motivar para a semana seguinte. E na terceira semana eu já saboreava uns legumes salteados de uma forma que eu nunca pensei vir a saborear. Cheguei à quarta semana e eu, isto é fantástico, porque eu não estou a passar fome nenhuma, consigo aproveitar melhor até os alimentos em casa, escuso estar a desperdiçar a comida, que acontecia muito. Estou a poupar dinheiro, porque na verdade eu estou a poupar dinheiro, e estou a poupar dinheiro de várias formas, em coisas que não é necessário, como as batatas fritas, os chocolates, gomas. Eu sou viciadíssimo em gomas, ou melhor, era, que já não toco em gomas há imenso tempo. E comecei a perceber que tenho frutos secos, que são brutais, que eu nunca comi na ótica de usar os frutos secos. Na verdade, tu começaste a perceber que nós somos aquilo que comemos também. Nós somos aquilo que comemos. Há bocadinho dizias que somos aquilo que fazemos com o que sabemos, e bem, mas também somos aquilo que comemos. É verdade. E somos mesmo.
E isto transcende muito, às vezes, a própria percepção de quem fala, para quem não sabe ou não consegue ou não teve a experiência de o fazer. E a verdade é que a experiência em si é brutal. E para mais com um apoio, é qualquer coisa. E não satisfeito com estes resultados, decidiste ajudar também mais pessoas. Verdade. E começaste logo pelo... Comecei logo pelas pessoas que mais necessidade tinham no meu círculo próximo, que era a minha mãe e o meu pai. Ambos também com excesso de peso, já há imenso tempo. E a verdade é que a desculpa que as pessoas dão e o que eu cheguei também a dar, tendo em conta os conhecimentos que tenho, atenção, que é, isso é caro, não é para mim agora, e eu não consigo fazer. Pessoal, se a gente tem na cabeça que é a nossa saúde, que se me privar agora de algumas coisas, durante um curto espaço de tempo, eu consigo obter os resultados que pretendo, consigo ter muito mais alegria, consigo dormir melhor, consigo aproveitar melhor o meu dia, consigo fazer coisas que já não fazia há imenso tempo. A verdade é que se eu evitar gastar em 2 pastéis de nata e um café 2 euros, eu faço o programa por menos de 2 euros por dia. Portanto, caro, barato é um bocado relativo. E os meus pais diziam-me também isto, que isso é muito difícil, não esquece. Eu estou bem assim, já estou melhor e tudo. Mas a verdade é que aquilo que nós não investirmos hoje na nossa saúde, vamos ter que o pagar, e às vezes mais caro, na doença. E é o futuro. E se eles puderem aproveitar o dia-a-dia deles, tal como eu vou aproveitar o meu dia-a-dia daqui por uns aninhos, estar dentro daquilo que é o meu índice de massa corporal ideal, sentir-me bem, poder ajudar ainda mais pessoas a poderem fazer o mesmo. É que a verdade é que isto é uma grande transformação. E não é só física, é mental, é emocional. É um modo de vida. Passa a ser um modo de vida. É um novo estilo de vida. E eu abraço como nunca abracei antes. Embora tivesse perdido peso no passado, nunca perdi de uma forma tão holística, de uma forma tão... consegues, tive dias que se calhar foi difícil de resistir a algumas coisas. E o Paulo, Mário, faz assim, faz assado. Portanto, dicas que eu dou hoje a outras pessoas, dicas que eu já conhecia, que nunca aplicava a mim, porque nós sabendo das coisas e não termos alguém que nos cobre, não termos ali um guardião, é muito difícil de conseguir fazer, ok? E neste sentido é aquilo que eu espero vir a poder tornar-me, é um guardião da saúde de muitas pessoas. Porque com isto eu fiquei com uma enorme vontade, sempre tive, mas uma enorme vontade ainda mais, de poder ajudar ainda mais pessoas. Que é excelente. E os resultados dos seus pais, como é que foram? Eles começaram, creio que em agosto? Em agosto, início de agosto. Eu comecei em junho, eles começaram em agosto. Ok. Portanto, tu testaste o programa primeiro, digamos assim, conferiste a veracidade e a espetacularidade, no fundo. Foi o to-do mesmo, foi o fazer. Para poder validar que os teus pais começassem. Certo. Obviamente, por razões óbvias, que defesa, etc., normal. E eles começaram a fazer o programa no dia 1 de agosto e hoje, 22 de outubro, portanto estamos a falar de um mês... 2 meses. 2 meses e meio. E meio, sensivelmente. Sim, mais um bocadinho. 2 meses e 22 dias, por aí. Quais são os resultados que eles já tiveram? A minha mãe, em 2 meses, perdeu quase 10 quilos. E o meu pai, nos mesmos 2 meses, perdeu 13,2 kg. Muito bom mesmo. Dos 104, e a melhor glória, não me esqueço de ver os olhos em lágrimas do meu pai, de ter baixado dos 3 dígitos. Para quem viveu uma conquista. Uma vida como pai acima dos 100 kg. Eu tenho 33, portanto o meu pai já pelo menos há 30, 28 anos que estava acima dos 3 dígitos. Fantástico, até me estou a arrepiar. É estas compensações que nós temos quando estamos a ajudar outras pessoas. Isto não tem preço, né? Isto é fantástico. Saber esta realidade e depois ver a pessoa e a diferença que existe. Pode ser por fotografia, pode ser pessoalmente, seja como for.
é quase inexplicável, porque não parece que estamos a ver a mesma pessoa. E posso partilhar uma coisa com vocês. A quem estiver a fazer o programa ou a quem estiver a pensar fazer o programa, e mesmo a quem esteja a ajudar outras pessoas a fazer o programa, eu vou partilhar uma coisa convosco, que é a última pessoa que vai ver resultados vamos ser sempre nós, por uma razão muito simples. Nós acordamos de manhã, levantamos, chegamos à casa de banho, olhamos ao espelho e nós vemos sempre aquela pessoa daquele lado. E eu passei por um processo de tal ordem que eu comecei a ver uma pessoa diferente do outro lado, mais motivada, com mais vontade. E volto a repetir, sem um guardião ali do lado, todos os dias trocávamos uma palavra, falávamos um bocadinho. Se não era todos os dias, era de 2 em 2 dias, mas não ter ali alguém a ajudar, não é fácil, porque eu já passei por vários processos de perda de peso e não é fácil. Agora, tendo apoio, tendo um grupo, como o grupo que eu usei para ter ideias para receitas, porque cá em casa quem cozinha sou eu, começar a descobrir que podia fazer imensas coisas. Mas eu posso fazer coisas saborosas. Lá está, a partir da segunda semana foi quando eu comecei realmente a ter noção do paladar. E todos os dias que me olhava ao espelho, eu não tinha bem noção, a não ser quando eu tirava a foto de uma semana em uma semana, realmente eu estou a ver diferenças. Realmente nota-se. E onde é que a gente nota mais? No apertado mais um cinto, numa t-shirt que se calhar antes ficava totalmente justa e começa a ficar um bocadinho mais larguinha. As pessoas começam a olhar para nós e com ar desconfiado. Está tudo bem contigo? Sempre me conheceram mais forte, não é? O que é que se passa? O que é que se passa contigo? Está tudo bem? Está tudo bem. Olha, decidi tomar as rédeas da minha vida e começar a ganhar saúde. Como assim? Comecei a comer como deve ser. Então, mas tu sempre trabalhaste na área do exercício físico, tu sempre fizeste fisioterapia. Só que eu não tinha uma coisa. Não tinha alguém que me cobrasse. Esse é o problema de quem sabe e não aplica aquilo que sabe em si. Que é em casa de ferreiros, espeto de pau. Fica aquele compromisso, eu tenho que provar a ele ou a outra. Ao guardião, à pessoa que está a ajudar. Que me está a ajudar. Pelo menos é essa pessoa. Se não for pelas razões... Eu acho que a primeira razão deve ser sempre por mim. Uhum. Ok? A seguir deve ser por quem tem a minha responsabilidade. Não é? Eu não tenho filhos, mas como filho sei que os meus pais um dia vão precisar de mim e se eu não tiver saúde para os ajudar, vai ser difícil. Okay? Vai ser muito difícil. Para quem tem filhos, aproveitem os dias que têm, cuidem de vocês, porque a vossa longevidade e saúde vai-vos permitir, se calhar, poupar tempo, em vez de estarem 9 horas num hospital porque o pai se sentiu menos bem ou o filho não se sentiu tão bem. Eu, quando refiro isto, refiro-me no sentido de que vocês, aprendendo a fazer este tipo de processo, vocês reintroduzem isto nas pessoas que estão à vossa volta. Elas vão beber do mesmo. Vão começar a ter menos coisas que precisam em casa, vão se calhar começar a optar porque tu fizeste e funcionou e tu estás tão bem, eu quero fazer também. Mesmo não seja o próprio progresso, o próprio processo em si de perda de peso, há hábitos que se vão espalhar pelas pessoas que estão à nossa volta. Isso é fenomenal. E já agora que estamos aqui num contexto de pandemia, e tu tendo alguma ligação à saúde, como é que tu vês esta questão de pandemia e excesso de peso? Olha, eu vou explicar uma coisa. Eu comecei a ver os dados, rapidamente deixei de ouvir as notícias, porque as notícias são um veneno autêntico. O mediatismo neste momento, aliás, não estou a dizer que não seja importante as notícias, o que eu estou a dizer é a forma como elas são passadas. O medo. Geram um grande medo e pânico nas pessoas. E não há ferramenta melhor para controlar um povo do que o medo, ok? Agora, as pessoas também têm que ser inteligentes o suficiente para ou interpretarem os dados ou então pedirem ajuda para quem os sabe interpretar para traduzir esta informação. Aquilo que eu comecei a ver muito tanto nos nossos irmãos italianos, que foi as notícias mais faladas e mais divulgadas, tanto como nos nossos irmãos espanhóis. O que aconteceu foi que muitas das pessoas ligadas aos ventiladores, eu comecei a reparar que eram pessoas com excesso de peso. Okay? O excesso de peso tem um grande impacto a nível da capacidade ventilatória das pessoas.
ok? Há uma coisa que se chama... agora está-me a faltar o nome. Que é a apneia do sono. Há uma coisa que se chama a apneia do sono, que pode ser... A pessoa pode adquiri-la por excesso de peso. E pode resolvê-la resolvendo o excesso de peso. E isto é só para vocês terem uma ideia. Eu, quando comecei a olhar para aquelas notícias e a ver aquelas pessoas tão pesadas, a ver os profissionais cansados a quererem virar as pessoas, eu comecei a pensar, não, espera aí, eu estou aí pelo um caminho errado, porque eu, como, enquanto profissional de saúde a 2 níveis, seja na área da reabilitação, seja na área do exercício físico, pá, eu tenho que, se calhar, começar a tomar melhor conta de mim, porque eu não sei quando é que eu vou ou não apanhar ou ser contagiado por este vírus, não é? Eu não sei se vou ser uma das pessoas sem qualquer tipo de sintoma e que possa andar a espalhar o vírus. Não sei se vou ter um sintoma mild, leve, ou se vou ter apenas ausência de olfacto. A verdade é que eu não sei nada. Ninguém sabe nada e isto está tudo muito em estudo. Mas uma coisa eu sei. O worst case scenario é que eu, com excesso de peso e podendo vir a desenvolver a doença na sua forma pior, eu posso ter que ir parar um ventilador. Epá, mas se eu puder fazer alguma coisa para evitar isto, e na minha lógica, que não quer dizer que esteja certa, mas na minha lógica, o excesso de peso era uma das formas de eu, se calhar, evitar lá e parar. Então comecei a trabalhar nisso. E era uma coisa que me motivava, que era não ter que ir lá parar caso viesse a sofrer da doença. Não quer dizer que eu não vá lá parar se apanhar a doença. Atenção, o que eu estou a dizer é que estou a diminuir a probabilidade de provavelmente ter que ser ventilado, ou se tiver que o ser, pelo menos não é de estar a lutar contra a ineficiência ventilatória do meu organismo, a lutar contra o vírus, e com o excesso de peso associado a isto. É menos uma coisa, pelo menos. A verdade é que o excesso de peso, aqui com o impacto do coronavírus, tem uma influência grande. Aliás, como tem em toda a nossa vida, porque se repararmos, nós quando começamos a ter problemas gastrointestinais, quando começamos a dormir mal, começamos a ter retenção de líquidos, hipertensão, colesterol, diabetes, o que for, é tudo com base, ou pelo menos com grande influência, o excesso de peso. Certo? Maior ansiedade, mais desconforto em estar em público, se calhar o não ter a coragem de ir a uma loja experimentar uma peça de roupa porque não há aquele número. Menor confiança, autoestima. Há uma série de indicadores que estamos aqui com excesso de peso. A angústia de querer fazer determinadas atividades e os meus joelhos já não me deixam, já não tenho capacidade para respirar como deve ser para fazer determinada coisa. Jogar à bola. Jogar à bola com os filhos, com os sobrinhos, com os... Brincar, às vezes, os miúdos, quer dizer... tudo isto tem um grande impacto e a origem, não quer dizer que seja a única, mas a grande origem vem do excesso de peso. E depois, por outro lado, temos aqui uma possibilidade de melhorar tudo isso. E, contrariamente ao que as pessoas dizem, que são normalmente desculpas, porque é muito mais fácil manter-se no registro em que estamos, na zona de conforto, o que acontece é, não tem tempo, são as desculpas. Isso é muito difícil. Como é que nós podemos saber uma coisa se é difícil ou não, se nunca experimentamos? A verdade é que nós temos conceitos, temos experiências de outras dietas. Aqui não estamos a falar de uma dieta, estamos a falar de um programa de reeducação alimentar que é diferente. Ou seja, aliás, nem é permitido passar fome sequer, portanto não faz sentido nenhum pensar sem dieta. E nós somos sempre fugidios, ou seja, nós acabamos por ter sempre 37 desculpas para uma razão para fazer, ou seja, não temos tempo, eu agora não é o melhor momento, eu agora eu trabalho, eu para a semana começo, para o mês que vem começo, no dia 1 começo. É eterna procrastinação. Exatamente, portanto, e a saúde vai se agravando, essa é a verdade, porque houve aqui um exemplo concreto que eu agora vou partilhar, que é quando apareceu o Covid, houve muita gente que, quase a maioria, teve que ficar em casa, como todos sabemos. E é engraçado perceber, eu tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas, e umas engordaram e outras aproveitaram para emagrecer. A verdade é que
depende de cada um de nós e da nossa mentalidade, porque quem diz que está em casa e o facto de estar em casa vai ser muito pior para emagrecer, porque tem tudo à mão e vai ao frigorífico às vezes que quiser, a solução passa por não ter coisas proibidas, coisas que façam mal em casa, para não ter a tentação. E há outras pessoas que dizem, não, agora posso fazer melhor, porque posso gerir o meu tempo, posso ter alimentos bons e então tenho tranquilidade pelo facto de estar em casa, para poder aqui cuidar mais de mim. E a verdade é que as duas pessoas estão certas, as duas partes estão certas. Aquela que tem a desculpa, que acha que estar em casa é prejudicial para perder peso, tem a sua razão. Aquela que aproveita o facto de estar em casa, não, isto é uma excelente oportunidade, eu vou a perder peso, e perde. Também tem toda a razão. Portanto, agora, a decisão é sempre nossa. É tudo uma questão de mindset. Qualquer coisa na vida vai ser difícil se nós pensarmos que é difícil. Nós já estamos a dizer à nossa cabeça que é difícil. E ela vai funcionar de acordo com aquilo que nós estamos a pensar. Imaginem, para mim, que acabei o secundário e não entrei logo na faculdade, entrei na faculdade mais tarde, entrei com 24 anos, já com bastante experiência de trabalho, já com algum nome na área do exercício físico, e de repente vou para a faculdade e podia ir com uma ótica de agora vou estar com uma malta muito mais nova, miúdos sem maturidade nenhuma, diga-se que muitos me surpreenderam. Isto vai ser muito difícil, ter que voltar a estudar, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A verdade é que eu nunca pensei assim. Nunca foi feita a transferência desse tipo de pensamento, que é para fazer, vamos embora, vai ser difícil, não sei, eu quero é fazer e quero ver resultados. E consegui fazer o curso em 4 anos, esforcei-me, trabalhei para isso, conheci imensas pessoas maravilhosas, okay? Porque nós no meio de um processo, seja o meu de faculdade, seja este de perda de peso, que tenho vindo a conhecer outras pessoas que são espetaculares, a verdade é que é uma forma da vida nos proporcionar estar em contacto com outras pessoas a fazer esse processo. E nós muitas vezes nem sequer estamos abertos a isso. Olhamos muito para a nossa barriga, que é, não, isto vai ser difícil. Eu nunca vou fazer nada disto. Deus me livre. Agora fazer dietas e tomar aquelas coisas. Malta, eu digo-vos assim, aquelas coisas são suplementos. Suplementos naturais, ok? Não estamos a falar de medicação, não estamos a falar de químicos feitos com determinada ação no nosso corpo. Estamos a falar de concentrados de nutrientes que nós precisamos para atingirmos aquilo que é um nível de homeostase, um nível de equilíbrio do nosso organismo. Que nós fizemos questão de o desequilibrar a comer batatas fritas, a comer chocolate, molhos, a acordar já muito tarde em cima da hora para ir para o trabalho e não comemos como deve ser em casa, nem aproveitamos o facto de estarmos em casa com a família, vamos para o meio do trânsito, imenso stress, tudo a buzinar. Malta, níveis de cortisol lá em cima. E o cortisol não é uma coisa boa para o nosso organismo. Chegamos ao trabalho atrasados, depois os colegas apontam o dedo, uma pessoa não se sente bem, até pode ter as melhores intenções do mundo no seu trabalho, para ajudar que seja quem for, mas a verdade é que é um estilo de vida que a pessoa pode sempre optar por ter. É difícil de acordar cedo de manhã? Torna-se fácil? Não, torna-se cada vez menos difícil. Não fica fácil, fica menos difícil. E o processo de alimentar é igual. É fácil deixar de comer chocolate, é fácil deixar... malta, não é. Frita. Não é fácil deixar isso, não é? Agora, ou eu quero ter saúde e faço alguma coisa por isso, porque eu tenho que fazer alguma coisa por isso, ou então não prescindo daquele prazer momentâneo, diabólico, diga-se de passagem, porque chega a ser obsceno, não é? Que é... Não, aquela batatinha, sabor a presunto e a comer a vida, olha, estou aqui a ver um filme, um espetáculo. Ketchup e maionese. E o peso a aumentar, os meus vasos a começarem a ganhar colesterol, o meu sangue a ter mais dificuldade em circular pelo corpo, a correr o risco de fazer um tromboembolismo pulmonar ou um AVC, toda a gente conhece isto. Só que toda a gente sabe, sim, ter uma alimentação saudável é bom. E quantas pessoas é que dizem assim, então vamos fazer. Porque quando não sabes fazer alguma coisa,
é o melhor conselho que eu tenho para te dar a ti que estás a ouvir isto. Quando surgir uma oportunidade em que esteja alguém verdadeiramente interessado em dar-te uma ajuda, mas que tu estás na dúvida de epá, eu não sei se vou conseguir, eu não sei se sei fazer. Epá, eu também não sabia fazer este programa alimentar no início. Fui aprendendo. E nós aprendemos a fazer fazendo. O melhor conselho que eu tenho para ajudar é aceitem essa oportunidade, deem o melhor que têm, melhorem a cada dia e os resultados só podem aparecer. Não há hipótese. Quanto mais não seja pela saúde, pela confiança que vão ter, pela autoestima que vão aumentar, pá, pelo prazer de estar bem connosco próprios, que isto é fantástico. A título pessoal, e mesmo a título pessoal, não há nada melhor do que ter a significância de saber que estamos a fazer uma coisa boa, as pessoas têm prazer em ver isso, querem também fazê-lo, e nós podemos ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Isso é fantástico. E isso não se paga. Portanto, aproveitem esta oportunidade. Vamos terminar este direto porque foi uma primeira experiência e já vai longa. Obviamente que estamos disponíveis para qualquer solicitação que queiram ter, alguma dúvida, algum esclarecimento, mas quem sabe se voltaremos a fazer mais diretos, sendo que se isso for útil para alguém, obviamente que nós faremos tudo o que for necessário para ajudar, nem que seja uma pessoa. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer ao Mário pela disponibilidade de estar aqui a fazer este direto. Também não foi fácil, porque foi a primeira vez, suponho eu, não é? Eu nunca fui bom em encarar câmaras, diga-se de passagem. É tranquilo e estiveste muito bem, obrigado pela tua ajuda e esclarecimento. Pá, espero que tenham gostado e se gostarem podem comentar. Quem comentou agradeço também. E há aqui já um comentário, ou dois, pelo menos. E até à próxima oportunidade. Tchau, fiquem bem. Cuidem-se. 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 Obrigado.